Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos Fala, galerinha! Tamo de volta pra última, não é isso? É, a última da noite. Pessoal todo aí. Pô, a galera tá numa ideia aí da história do desembargador, cara. Quem que contou isso pra vocês, da história do desembargador? Cara, então, essa história aí, eu vou contar não vou contar não, porque a galera tá dando muita... Diretor, o pessoal tá glamorizando demais essa história nem é tão maneira assim, nem é tão engraçada assim. Aí tá criando muita expectativa. Mais pra frente eu conto. Como quem não quer nada, eu vou tentar encaixar numa aula aí eu conto. Mas eu não vou contar hoje não, porque ela não é nem tão maneira assim. Por que vocês estão falando tanto da história do desembargador? Não entendi. Pede pro Leandro Vieira, que essa história aconteceu com ele. Pede pro Vieira, Vieira vai contar pra vocês. O Vieira consegue encaixar isso melhor numa história dele lá de filosofia lá, entendeu? Ele vai conseguir botar isso melhor pra você aí. Então, ó, pessoal, hoje a gente vai entrar em eletrodinâmica, tá? Essa é a história bacana que eu quero contar pra vocês, a história da eletrodinâmica. Que a gente vai começar falando de corrente elétrica, leis de Ohm. Cara, isso aqui é muito importante, tá? Mais pra frente a gente vai falar de associação de resistores. Aí eu vou trazer pra vocês aí umas lâmpadazinhas pra gente ver e tal, brilha menos, brilha mais. Pô, maneiro e importante, tá? Então a aula de hoje é muito importante, é o início da eletrodinâmica e a gente vai aprender hoje, a gente vai ver a equação fundamental da eletrodinâmica que a gente vai usar até o final da eletrodinâmica. Tá legal? Já teve um outro amigo ali perguntando também. Ele tá com vergonha, a Jana falou. Tô com vergonha, Jana, tô com vergonha, pô. A história nem é tão boa, cara. O outro amigo ali tá falando, professor, olha o outro também querendo me enrolar. Como é que faz pra gente decorar a segunda lei de Ohm? Pô, vocês estão querendo me derrubar, eu tô sentindo isso aí. Papel sexta-feira dessa dentro tá querendo me derrubar. Vamos lá, diretor. Vamos começar, vamos pro que é importante, tá? Que é isso aqui, ó. Corrente elétrica. Cara, corrente elétrica que a gente vai estudar, primeiro a gente vai já definir, né? Corrente elétrica. A gente terminou a última aula falando um pouquinho sobre isso, tá? E eu vou começar essa aula falando novamente. Então, por exemplo, imagine aqui uma bateria, tá? Você tem aqui uma bateria e nessa bateria você tem o polo positivo e o polo negativo, tá? O polo negativo, imagine só, o lado negativo da bateria é como se ele tivesse vários átomos ali com excesso de elétrons. Então tem elétron pra caramba aqui e os átomos querem perder elétrons. Vou imaginar assim. O lado positivo, os átomos estão com falta de elétrons, né? E aqui tem uma parede aqui que impede isso. Impede que esses elétrons se desloquem para lá, ali por dentro. Então, você tem esse lado cheio de elétrons, aquele lado faltando. Quando você ligar esse fio aqui, ó, e esse fio aqui,
você acaba tendo excesso de elétrons em todo o circuito, né? Aqui faltando elétrons. E aí você vai conectar os dois. Quando você conectar os dois fios, né? Por exemplo, passando por uma lâmpada, olha lá. Você conecta os fios passando por uma lâmpada. O que você promoveu ali? Você promoveu um caminho, né, para que esses elétrons que estão em excesso possam se deslocar para o outro lado. Esses elétrons se deslocando para o outro lado, em movimento ordenado, é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Tá? E aí a corrente elétrica, ela vai ser a razão entre a carga que está passando em coulombs, dividido pelo tempo que demorou para passar. Isso é a corrente elétrica. Esse Q aí é quantidade de carga. Tá? É a carga elétrica. Esse Q. Não é o número de elétrons. É a carga elétrica. Você sabe que cada elétron tem uma quantidadezinha de carga. A gente já falou disso lá em eletrostática. Então, relembrando, ó, eu sei que cada elétron tem uma quantidadezinha de carga que é dado por isso aqui, ó. Em módulo, né? Esquecendo o sinal. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui é a carga elementar. É a carga, por exemplo, que cada elétron tem. E aí, obviamente, se no fio aqui estão passando, sei lá, 1000 elétrons, né? Então a carga que está passando é 1000 vezes isso. Estão passando 100 mil elétrons, então a carga que está passando é 100 mil vezes isso. Certo? Então você vai calcular essa carga em coulomb. Essa carga dividido pelo tempo que demorou para passar é o que vai dar a corrente elétrica. Não é o número de elétrons, entendeu? Na maioria das vezes ele já te dá a carga. Mas pode acontecer dele dar um número de elétrons. Ele fala para você quantos elétrons estão passando e diz qual é a carga de cada um deles. Aí você tem que multiplicar isso para saber qual é a carga total que passou. Entendeu? Esse cara aqui é carga elétrica. Tanto é que a unidade da corrente elétrica é 1 ampere. 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo. Isso aqui, ó, são as unidades do sistema internacional. A corrente é dada em ampere se a carga estiver em coulomb e o tempo em segundos. Então, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Tá? Ou, né, você ainda pode escrever assim, ó. Ou, se você passar o segundo para lá, ó, você sabe que 1 coulomb é 1 ampere vezes segundo, né? Certo? Se você passar o segundo que está dividindo para lá multiplicando, 1 coulomb é 1 ampere vezes segundo. Essas são as unidades do sistema internacional. Coulomb, ampere, segundo. Porém, por exemplo, existe uma outra unidade de carga importante. Outra unidade de carga, que é muito usual. Então, ó, a outra unidade de carga que a gente usa muito é o miliampere-hora. Tá? Porque o coulomb é o ampere segundo. Mas se a corrente não tiver em ampere, tiver em miliampere, e o tempo não tiver em segundo, tiver em hora, miliampere vezes hora vai dar uma carga em miliampere-hora. Tá? Então essa aqui é a unidade usual. A unidade do Sistema Internacional de Carga é o coulomb, mas o miliampere-hora é uma unidade usual, uma unidade importante. Por exemplo, como é que eu passaria miliampere-hora para coulomb? Né? Imagine que eu tenho uma carga aqui, ó, em miliampere-hora. Ora, o prefixo mili vale 10 a menos 3, né? A gente sabe disso. Então, 1 miliampere-hora é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 ampere-hora.
Porque esse cara aqui é o prefixo milli. Milli é milésimo, é 10 a menos 3. Certo? Só que para passar isso aqui para Coulomb, a corrente tem que estar em ampere, beleza, já está, ó. Eu passei de miliampere para ampere. Só que o tempo tem que estar em segundo. Se aqui for ampere vezes segundo, a gente chama isso de Coulomb. Mas aqui está em ampere, ó, vezes hora. Então tem que pegar o hora e passar para segundo. Como? Ora, 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Então esse ampere vezes hora, né, é a mesma coisa que ampere vezes 1 hora. É 1 vezes 10 a menos 3 ampere vezes 1 hora. Né? 1 hora é hora. Esse 1 aqui eu não preciso escrever. Esse 1 hora eu chamo de 3.600 segundos. E aí se eu fizer essa conta, 1 vezes 10 a menos 3 vezes 3.600, 1 vezes 3.600 dá 3.600. Se eu multiplicar por 10 a menos 3, eu tenho que andar 3 casas para trás. Isso aí dá 3,6 ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo é quem? Coulomb. Então, 1 miliampere hora é a mesma coisa que 3,6 Coulomb. Certo? Essa é a unidade do sistema internacional, ó, o Coulomb. Essa aqui é a unidade usual. Para carga. Tá? Então, resumindo. Se a corrente estiver em ampere, esse cara está em Coulomb e esse cara está em segundo. Agora, a corrente pode estar em miliampere, aí o tempo vai estar em hora, então a carga estaria em miliampere hora. Tá? Simples. Se esse cara tiver em ampere, esse cara em Coulomb, esse cara está em segundo. Se esse cara tiver em miliampere, esse cara em hora, esse cara está em miliampere hora. Acabou. São as duas unidades que vão aparecer muito para você aí de carga. O Coulomb e o miliampere hora. Tá? As duas unidades que vão aparecer de corrente. O ampere e o miliampere. E as duas unidades de tempo, segundo e hora. É o que mais vai aparecer quando a gente estiver falando de corrente elétrica. Então, de novo, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas pelo fio que acontece devido a essa diferença aqui, né? Você tem muitos elétrons sobrando de um lado, faltando do outro. Esses elétrons vão correndo para o outro lado e esse movimento é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Vai ser calculado como? Corrente elétrica é a carga que está passando dividido pelo tempo. Certo? Lembrando que essa carga, né, ela pode ser calculada se você souber também quantos elétrons estão passando. Porque a carga de cada elétron é um valor tabelado, é fornecido para você, é uma constante que é fornecido para você. Isso aqui é a carga de cada um elétron. Beleza? Então, se estão passando sei lá quantos elétrons, 1000 elétrons, a carga vai ser 1000 vezes isso. Então, pode aparecer também, pode acontecer dele não te dar a carga, dele te dar um número de elétrons que estão passando. Beleza? Tá aí. Então, esse é o início de corrente elétrica, é o conceito inicial. Cara, depois disso, já vamos entender a primeira lei de Ohm. Tá? O que diz a primeira lei de Ohm? Ora, tu viu que para ter corrente elétrica tem que ter um lado cheio de elétrons sobrando, do outro lado faltando, né? Para que esses elétrons se desloquem para o outro lado. E aí, com o passar do tempo, esses dois lados se igualam, né? A gente diz então que essa bateria descarregou. Quando os elétrons que estavam sobrando forem para o outro lado e você não tem mais elétron sobrando, nem elétron faltando, você diz então que a bateria descarregou. Os dois polos vão ter a mesma quantidade de carga ali e você não tem mais essa diferença. A gente chama isso de diferença de potencial, que a gente inclusive falou isso na última aula. Então a primeira lei de Ohm, ela basicamente diz isso. Para você ter corrente elétrica, você precisa ter diferença de potencial. Esse U aqui, ó,
é o que a gente vai chamar de DDP, diferença de potencial, ou tensão, ou simplesmente voltagem, né? É medido em volts. Então, uma pilha de 1,5 volts, uma bateria de 12 volts, uma tomada de 110 volts, então isso é o U. Certo? Então, quando você tem volts, quando você tem DDP, você vai ter corrente elétrica, né? Esse I é porque a gente está calculando a intensidade da corrente elétrica, né? Esse I é de intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica é medida em amperes. Perfeito? Se você dobra a DDP, dobra a corrente. Se você triplica a DDP, triplica a corrente. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é o que a gente vai chamar de resistência. E ele vai ser medido em ohm. A unidade é o ohm, tá? Em homenagem ao físico Simon Ohm, alemão. O símbolo da unidade é o ômega maiúsculo. Isso aqui é a resistência elétrica do aparelho. Então, por exemplo, uma lâmpada, né? A corrente elétrica vai passar pela lâmpada. Os próprios fios vão ter resistência. Só que esses fios têm uma resistência muito pequena e a gente, na maioria das vezes, vai adotar que os fios têm resistência desprezível. Mas os aparelhos não. Uma lâmpada, um ferro de passar, um chuveiro elétrico, uma televisão, um ar-condicionado, enfim, qualquer aparelho, quando a corrente elétrica estiver passando por ele, esse aparelho vai ter uma resistência. Uma resistência elétrica. Essa resistência, como o nome já sugere, né? É como se fosse uma dificuldade para a corrente passar. Quanto maior a resistência do aparelho, mais difícil é para a corrente passar. Certo? Esse cara aqui, essa resistência, ela vai ser constante para certos aparelhos que a gente vai estudar. A gente só vai estudar os aparelhos que têm uma resistência constante, que são os aparelhos ômicos. Então, ó, se você olhar a primeira lei de Ohm e montar um gráfico disso, você vai ter isso aqui, ó. A DDP e a corrente são grandezas diretamente proporcionais. Então, para um certo valor de DDP, você tem um certo valor de corrente. Ó. Aí você dobra a DDP, a corrente dobra também. Se você triplicar a DDP, a corrente triplica também. De maneira que se você for ligando esses pontos, traçando a reta, você vê uma reta assim, ó. Um gráfico assim, né? Isso aqui é reto. Você não tem nenhuma curva aqui, né? Isso é linear. Por quê? Porque U e I são diretamente proporcionais e R é constante. A resistência, ela depende do aparelho. Então, cada aparelho vai ter a sua resistência, que vai ser constante. Todo aparelho que for ômico. Tá? O que é um aparelho ômico? Que respeita a lei de Ohm, né? Ou seja, que tem uma resistência constante. Uma resistência elétrica constante. São esses casos que a gente vai estudar. Então, o aparelho tem uma resistência. Você liga numa tomada, vai passar uma corrente. Se você ligar numa tomada 2 vezes maior, a DDP, né? Vai passar uma corrente 2 vezes maior. E a resistência? Não, a resistência não muda. A resistência é do aparelho. O que vai mudar é a corrente que vai passar dependendo da DDP que você ligar. Perfeito? Essa é a primeira lei de Ohm, cara. Isso aqui vai ser importante pra caramba, a gente vai usar isso muito. E é isso. Isso aqui é uma reta, porque isso aqui é uma função do primeiro grau. Né? U igual a RI. Ponto. E sai da origem. Quando U é zero, o I é zero. Quando não tem DDP, não tem corrente. Simples assim. Beleza? Cara, tira um print aí desse primeiro quadro, já vou começar a fazer umas questões, porque é importante você ver a aplicação disso. Então, beleza, já tirou o print. Diretor, vamos botar na tela aí pra gente começar a fazer umas questões? Olha lá.
nem ppl. Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energias a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são... Aí ele dá ali umas informações do carregador, né? E algumas informações da bateria. Galera, o carregador, ele é uma espécie de um transformador, né? Ele transforma uma DDP em outra. Tá? Por exemplo, ó. Tá vendo aqui? Entrada AC. Isso aqui é porque é a corrente alternada. De 100 a 240 volts. Ou seja, entrada é o que você fornece ao carregador. Então você vai pegar o carregador e vai ligar na tomada. Você pode ligar numa tomada de 100 a 240 volts. Não importa. Isso é entrada, é o que vai entrar para o carregador. Saída é o que ele vai entregar para a bateria, porque o carregador, né? Ele vai ser ligado na tomada e depois você vai pegar esse carregador e vai ligar na bateria que você quer carregar. O carregador, ele faz essa transformação, ó, porque ele vai receber de 100 a 240 volts da tomada e vai entregar para a bateria. Essa saída é o que ele entrega para a bateria. Ó. A saída é de 5 volts. Então ele vai dar para a bateria só 5 volts. Ele vai botar, né, uma DDP ali, vai submeter a bateria a uma DDP de 5 volts. Ele tá ligado a 240, de 100 a 240, pode ser ligado de 100 a 240, e ele entrega 5 para a bateria. E a corrente, ó, ele recebe da tomada 200 mA e ele entrega para a bateria 1000 mA de corrente. Então entrada é o que você dá para o carregador. Saída é o que ele vai entregar para a bateria. E olha a bateria. A bateria depois, ó, ela vai fornecer ao celular, vai alimentar o celular, né, os dispositivos, as placas do celular, com uma DDP de 1,5 volts. Ela vai ser carregada com 5, mas ela só manda para o celular depois, né, depois que ela está carregada. Ela vai ser responsável por ligar o teu celular, por manter o teu celular funcionando, né? E aí a corrente elétrica que está passando no teu celular ali, né, vai ser devido a 1,5 volts de GDP. Ó. E olha que tem outra informação na bateria. Ó. 4.000 quê? Miliampere-hora. Miliampere-hora é carga. Essa aqui é a quantidade de carga que a bateria consegue armazenar. Certo? Usando o carregador com corrente máxima, qual é o tempo total de recarga dessa bateria? Totalmente descarregada, em hora. Ele quer o tempo em hora para você carregar a bateria toda, supondo que ela está totalmente descarregada. Então vem comigo, ó. Olha lá. Questão 1. Cara, a bateria, ela tem uma carga de 4.000 mAh. Tá vendo como é que é importante? Você tem que saber que miliampere-hora é uma unidade de carga. Ele quer o tempo para recarregar essa bateria. Ora, né? Falta saber o quê? Se eu já tenho a carga e eu quero o tempo, falta saber qual é a corrente elétrica que essa bateria está recebendo. Então a corrente elétrica recebida pela bateria, para poder ela carregar, é essa corrente aqui, ó. Que aí que é a grande jogada, ó. O carregador, ele recebe, ó, a entrada é o que o carregador recebe. Ele recebe 200 mA da tomada. Mas ele vai fornecer para a bateria 1000. Então a corrente que a bateria vai receber é justamente a saída do carregador. Entrada é o que você dá para o carregador, saída é o que ele vai entregar para a bateria. Você precisava saber disso nessa questão. Era uma questão que tinha um conhecimento específico aí, né? Então, ó, qual é a corrente que a bateria vai receber? O que o carregador entrega para ela, que é a saída. Entrada, saída. 1000 mA. Então essa aqui é a corrente que a bateria vai receber, saída. Tá? É o que o carregador dá para a bateria. Pronto, aí acabou, né? Corrente é carga sobre tempo. Olha lá. A corrente está em miliampere,
A carga está em mAh, então o tempo vai estar em hora. Só tu jogar lá. Corrente é 1000. A carga é 4000. E o tempo é o que eu quero. Se eu passar o tempo para lá multiplicando e o 1000 para cá dividindo, o tempo vai ficar 4000 dividido por 1000. Isso vai dar 4 horas. Show de bola? Então, ó, informação importante isso aí do carregador, hein? Tá? Entrada e saída. O carregador, ele faz essa ponte, né? Ele está fazendo a tomada carregar a tua bateria. Mas tem que passar por ele, porque ele transforma. A tua bateria não vai ser carregada a 110 volts. Entendeu? Então o carregador é o cara que faz essa... Ele está intermediando ali, ele que faz essa ponte. Então ele recebe uma quantidade, né? E entrega outra. O que ele recebe é o que a gente chama de entrada, o que ele entrega é o que a gente chama de saída. Inclusive tem até um carregador meu aqui, ó. Não, aqui não tá escrito, não. Ah, sabe essas letrinhas aqui embaixo, ó? Sabe? Que praticamente você não consegue ler isso, mas aqui provavelmente vai estar escrito tudo isso. Ou então no próprio manual do carregador. O manual do carregador também tem. Beleza? Show de bola. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí, ó. Arthurzinho, eu sei que eu tô adiantando, mas como faz para converter de watt para quilowatt-hora e vice-versa? Não, Luiz Felipe, você não converte watt para quilowatt-hora, não. Você converte joule. Joule para quilowatt-hora. Tá? O joule é o watt segundo. Parecido com essa ideia. Um joule é 1 watt segundo. Certo? Então, se você tem o quilowatt-hora e quer passar para joule, o kilowatt, tu tem que passar para watt, lembrando que o quilo é 1000. E o hora tu passa para segundo, lembrando que é 3.600 segundos. Aí isso vai dar 1 kWh, vai dar 3.600.000 joules. Mas a gente vai falar disso mais para frente, né? Tá adiantando mesmo, é a próxima aula, se não me engano. Tá bom? Beleza. Dá um print aí no número 1. Diretor, deixa eles printarem ali. Deixa eu ver uma outra questão que eu quero fazer com eles. Pode ser essa, pode ser a 2. Vamos lá. Vamos para 2. Olha lá. Vamos ver o número 2 aí. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito. Ó, 2002, é nem 2022, né? Quer dizer, recente, ó. Um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros. Olha lá. A corrente é o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. E a diferença de potencial corresponde à quantidade de energia por carro necessária para deslocar 1 metro. Então, a DDP está aqui, ó. Certo? Ele está fazendo uma analogia entre o trânsito e um circuito elétrico. Então, ele está chamando corrente elétrica, de quantidade de carros por segundo, e diferença de potencial, a energia que cada carro gasta para percorrer 1 metro. Beleza. E aqui eu tenho 3 rotas. Né? Aí ele fala, ó. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência. Ó, aqui é o U, DDP é o U, corrente é o I, e tem a resistência. Então, U é igual a RI. Cada rota vai ter uma resistência. Certo? Sendo a de maior resistência a mais congestionada, que tem mais trânsito. Menor resistência, menor o trânsito. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, de quem tem menor resistência para quem tem maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias. Então ele botou aqui as vias para você ir de A até B. Certo? Aí ele vai querer que você, olha lá, coloque aí em ordem crescente. Nesse teste, qual é a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo? Você sabe que o aplicativo, ele ordena da menor para maior. Então vamos calcular as 3 resistências e colocar. Acabou. Usar a lei de Ohm. Pronto. Questãozinha do Enem. Olha que bonitinho. Tá vendo? Às vezes caem umas questões tranquilas, cara. Então assim, às vezes você é o cara lá de humanas, é o cara que, né? Ah, não, eu sou de humanas
e eu, pô, odeio física, não entra na minha cabeça, tem esses papinhos, né? Cara, mesmo assim você não pode negligenciar nada, cara. Porque olha aí, ó, até mesmo o cara que é de humanas, que, pô, que não sabe nada de física, não gosta, não quer saber e tal, até esse cara aí, ele consegue acertar essa questão. Então você tem que estar aqui assistindo a aula, procurando saber, estudando e tal, para que você consiga acertar pelo menos as fáceis. Porque as difíceis, tudo bem, tu vai errar, o outro cara vai errar também. O cara que é de humano vai errar igual. Agora, a fácil, você tem que acertar, que aí você está na frente dele. Então, por exemplo, ó, lei de Ohm, U igual a RI. Cara, se U é igual a RI, passa o R para lá, dividindo. Eu sei que I é igual a U sobre R. I não, perdão. Passa o I para lá, né, que ele quer achar o R. Passa o I para lá dividindo. Então eu sei que R é U dividido por I. Concorda? Tá lá. Né? Porque se U é igual a RI, se tu passar o I dividindo, R é U sobre I. Pronto, vou calcular isso nas três rotas. Quem é o R1? Da rota 1. Vai ser o U1 sobre o I1. Vamos ver lá quem é o U1 sobre o I1. Ó. A DDP1 é 510 e a corrente 1 é 4. Então vou botar lá, 510 sobre 4. Resistência da rota 2, vamos ver. Vai ser a DDP2 sobre a corrente 2. 680 por 4. E a 3 vai ser 575 por 3. Então, ó, 680 dividido por 4. E a resistência da rota 3 vai ser 575 sobre 3, diretor, é isso? 575 sobre 3, né? Pronto. Aí, vamos calcular, ó. Cara, dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes, né? Então, isso aqui vai dar 255. Dividido por 2 de novo, vai dar 127,5. Aqui, 680 dividido por 2 dá 340. 340 dividido por 2 vai dar 170. E aqui, 575 dividido por 3. Cara, 75 dividido por 3, 12, 17. Isso aqui não vai dar certo não, né? Não vai dar certinho, não. Se fosse... Deixa eu ver. Se fosse 570, daria 190. Se fosse 576, daria 192. Isso aqui dá quase 192. Dá 191 e uns quebrados. Pronto. Olha lá. Como ele quer que você coloque em ordem crescente, a ordem crescente é 1, 2, 3 mesmo. Então a resistência 1 é menor do que a resistência 2, que é menor do que a resistência 3. Qual o gabarito? 1, 2, 3. Gabarito é letra A. 1, 2, 3. Maravilha. Show de bola? Bom, beleza. Fiz uma questão aí de corrente, fiz uma questão de primeira lei. E agora vamos para a segunda lei. Então vem comigo. Diretor, deixa a galera printar aí. E vamos falar da segunda lei de Ohm. Ó. Pessoal, é o seguinte. Então a resistência, como eu te falei, né? A resistência é uma propriedade do aparelho. Cada aparelho vai ter a sua resistência. Né? A lâmpada, né? o ar-condicionado, enfim. Cada dispositivo tem a sua resistência. Aí o Ohm, ele pensou assim, cara, mas, por exemplo, vamos pegar um fio. A resistência desse fio aí. Cada fio tem a sua resistência, mas a resistência desse fio vai depender do quê? Né? Será que se eu pegar dois fios de cobre, independente do tamanho deles, a resistência é a mesma? Ou será que se eu pegar dois fios que têm o mesmo tamanho, só que um de cobre e outro de prata, será que a resistência é a mesma? E se eu pegar um fio mais grosso, um fio mais fino? Então ele começou a fazer testes para saber o que dependia, né? O que influenciava nessa resistência.
E aí ele chegou nessa expressão aqui, ó. A resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Não leia rápido isso, tá? Resistência é igual a ρ L sobre A. Se tu ler rápido, tu pode acabar sendo induzido aí a... É um pássaro, na verdade, né? É o pássaro. É a fórmula do pássaro. Olha lá, a galera tá ali, ó. O Romerson tá assim, fala um macete, professor. É, né? É o pássaro, pô, o macete do pássaro. Né? Todo mundo sabe. Então, resistência, ρ, L sobre A. O que é cada coisinha? Vamos entender. Ó. Uma sexta-feira dessa, né? Pô, tu quer me derrubar assim, Romerson? Olha lá. Pessoal, L é o comprimento. Ó, isso aqui é o L. É o comprimento do fio. Do fio, o comprimento do fio. A é a área da seção transversal. Ou seja, é a espessura, né? É a área da fatia. Então, se o fio... É a famosa bitola. Se você for, por exemplo, numa casa de construção e pedir um fio, fala assim, vê um fio aí, bitola, vê um fio de bitola 4, bitola 3. Esse bitola 4, bitola 3 é 3 milímetros quadrados, 4 milímetros quadrados. Né? Então, é a espessura do fio. A área da fatia. E o ρ, cara, é o que a gente vai chamar de resistividade do material. Ou seja, o ρ é o que vai depender do material que você está usando. Esse fio é de cobre, aí existe o ρ do cobre. Esse fio é de alumínio, tem o ρ do alumínio. Esse fio é de chumbo, tem o ρ do chumbo. Então cada material vai ter o seu ρ, que é a resistividade do material. A resistividade, cara, ela é o inverso da condutividade. Vou escrever isso aqui. Ou seja, um material que tem alta condutividade, consequentemente tem baixa resistividade. Entendeu? A resistividade é justamente o oposto. Resistividade é o quanto esse aparelho dificulta a passagem da corrente. Condutividade é o quanto esse aparelho facilita, conduz a corrente. Então quem tem alta condutividade, consequentemente tem baixa resistividade, né? Dizer que um aparelho tem baixa resistividade é a mesma coisa que dizer que ele tem alta condutividade, e vice-versa. Então, por exemplo, a borracha tem alta resistividade ou baixa condutividade. Né? Os metais, né, de uma maneira geral, têm alta condutividade e baixa resistividade. Perfeito? Então a resistividade é o inverso da condutividade. Ó, esse cara aqui, o comprimento, ele vai estar em metro. A espessura vai estar em metro quadrado. O ρ, que é a resistividade, vai estar em ohm vezes metro. Tá aí. E aí a resistência vai estar em ohm. Essas são as unidades do sistema internacional. Conhece essa daí, ô diretor? Essa fórmula aí? Do ρ L sobre A. Sim. É a resistência. Resistência a ρ L sobre A. Entendi. Que é a fórmula. É a segunda lei de É a Ohm. resistência do material, não é isso? É a resistência elétrica, perfeito. Vai depender do que ele é feito, né? Do condutor, no caso aí, né? Isso. Aí vai depender do que o material é feito. Se é cobre, se é chumbo, tá tabelado. Do comprimento e da espessura. Se a resistência é alta, né? A espessura também interfere. A espessura também, porque o fio... Pensa só, o fio é como se fosse o caminho que o elétron vai correr. É tipo um cano, né? Tipo um cano, exatamente, é tipo um cano. Pensa nisso. Quanto maior for a área
da espessura, menor é a resistência, porque mais fácil é. Entendi. E quanto maior for o comprimento, maior a resistência, porque pô, o elétron tem que ir daqui até lá, tem que percorrer um comprimento, né, um fio muito longo. Então a resistência é maior. Essa é a segunda lei de Ohm, para você calcular a resistência do material. Cara, é muito tranquilo, tá? Inclusive eu deixei algumas questões aí para você fazer. E eu queria que você fizesse essas questões do nosso material. Tem umas questões bastante atuais, cara, caíram no Enem aí recente. Cara, é muito tranquilo. A segunda lei de Ohm. A primeira também. Por enquanto aqui a matéria é bem tranquila. Essas questões que eu coloquei para vocês aí são questões que só abordam isso aqui que eu falei até agora e é tudo muito tranquilo. Daqui a pouco vai começar a ficar mais complexo quando a gente começar a colocar vários aparelhos no mesmo circuito. Aí eles vão estar em série, vão estar em paralelo, aí começa a ficar um pouco mais confuso, tá? Mas nesse início aí, cara, tranquilo, tenho certeza que você vai tirar onda aí nessas questões que eu coloquei. Certo, diretor? É isso. Maravilha? Sextou? O pessoal tá no sextou já há muito tempo aí no chat. Hein? Esse chat aí já sextou há muito tempo. Essa segunda lei de Ohm deu uma animada na galera, a galera tá brincando. Não entendi por quê. É porque a física, pô. A física, ela provoca isso nas pessoas. Deixa Ó, o pessoal animado. deixa o pessoal arrepiado, entendeu? Os mamilos enrijecidos. É lógico, pô. Porque é isso, física é assim. Beleza, galerinha? Então é isso, mais uma vez foi um prazer, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Beijo grande, bom final de semana a todos e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.